Boa tarde, meu nome é Yuri Lima, eu sou da Universidade Federal de Pelotas e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse trabalho que é intitulado como Produção de Fótons Isolados e Correlação Pio-Fóton em Colisões Próton-Próton e Próton-Núcleo de Altas Energias. Esse trabalho ele foi desenvolvido juntamente do meu orientador, que é o Dr. Victor Gonçalves, em parceria com o Dr. Roman Pazichnik e o Dr. Michael Sumbera. Eu inicio então dizendo que a produção dos fótons isolados em colisões próton-próton e próton-núcleo, isso em altas energias, ela é uma sonda para as interações fortes no regime perturbativo da QCD. Além disso, ela também pode ser utilizada para analisar os efeitos nucleares e os fenômenos QCD induzidos pelo meio. Dessa forma, o que nós fizemos foi um estudo fenomenológico da produção dos fótons isolados nas energias do RIC e do LHC, onde nós utilizamos a abordagem do dipolo de Coe, considerando três modelos fenomenológicos, são eles o CGC, o GBW e o AMQS, e além disso, nós utilizamos como um teste adicional, ainda no formalismo do dipolo de Coe, uma análise da função correlação no ângulo azimutal entre o fóton e o pion. O que nós temos então acima é a equação da seção de choque da produção dos fótons isolados, onde eu destaco esse último termo, que ele é importante porque ele está associado aos subprocessos contribuintes para a produção dos fótons isolados, que são representados por esses dois diagramas aqui abaixo. Com isso, então, eu apresento as previsões da produção dos fótons isolados em colisões próton-próton no LHC, que seria 14 TeV, no primeiro quadro para uma pseudo-rapidez do fóton igual a 4 e no segundo igual a 6. Nós observamos, então, que essa produção no espectro de momento transverso é sensível ao tratamento dos efeitos de saturação. Nós podemos ver também que a previsão do modelo AMQS é que ele produz um espectro de momento transverso mais alto que os outros dois processos, particularmente na região de grande PT, e isso, como nós podemos ver, ocorre tanto para θ igual a 4 quanto para θ igual a 6. Nós fizemos a mesma análise para o RIC e aqui eu vou apenas comentar que nós observamos resultados semelhantes. Além disso, aqui eu apresento a estimativa do impacto dos efeitos nucleares na produção dos fótons isolados em colisões próton-chumbo no LHC, que seria também a 14 TeV. Em tela nós temos previsões do momento transverso com dependência do fator de modificação nuclear. Nossas previsões elas utilizam a abordagem de Glauber-Miller e também uma solução da equação BK, que seria a RCBK. Esses resultados então eles indicam que uma análise experimental futura do fator de modificação nuclear em alta rapidez pode ser bastante útil para discriminar entre essas duas abordagens. Uma outra possibilidade, que é bastante interessante, é a função correlação, porque ela é fortemente sensível aos detalhes do modelo de dipolo. O diagrama abaixo corresponde a uma das possíveis contribuições para a produção dos pares de fóton-pion. Assumindo então que o fóton seja a partícula de referência, nós podemos escrever a função correlação conforme a equação acima. Dito isso, aqui eu apresento as nossas expectativas para a produção dos fótons isolados mais pion no LHC, que seria 8,8 TeV, em colisões próton-próton e próton-chumbo, onde utilizamos o modelo GBW para a função correlação, e o que nós observamos é que o gráfico de pico único, que corresponde a uma correlação do tipo back-to-back, ele vai dar lugar para um gráfico de pico duplo quando nós consideramos maiores valores de rapidez. Aqui é importante salientar que a presença de um pico duplo com a queda em π na função correlação é uma manifestação direta do fenômeno de saturação. Outro ponto é que essa decorrelação ela é ainda maior para o caso próton-chumbo do que para o caso próton-próton. Nós fizemos essa mesma análise para o RIC e eu vou somente comentar que nós obtivemos resultados semelhantes. Por fim, aqui eu tenho uma análise do impacto da massa atômica na função correlação em colisões próton-núcleo no LHC, que seria 8,8 TeV. Nós utilizamos então diferentes valores de A para uma única configuração de rapidez. O que nós observamos é que para núcleos mais pesados nós temos um crescimento na decorrelação, ou seja, devido ao aumento da escala de saturação com A, nós temos que a decorrelação se torna mais forte para núcleos mais pesados. Como conclusão, então, nós temos que a função correlação ela é uma observação mais exclusiva que os espectros PT padrão do fóton isolado e também é fortemente sensível aos detalhes da modelagem teórica dos fenômenos de saturação na QCD. Medições futuras, então, desse observável em diferentes energias seria capaz de estabelecer restrições mais fortes na UGDF nos domínios de pequeno x, bem como nas parametrizações do modelo de dipolo, permitindo assim uma sonda à escala de saturação. Os meus agradecimentos. Muito